Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, nós vamos falar sobre os propósitos do sobrenatural divino. A partir dessa passagem. Diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Pode sentar. Nossa pergunta, certo? Nossa pergunta ali. Ao ler o texto acima, quais são os fatos ou circunstâncias que você observa com a manifestação do poder sobrenatural de Deus? O que você observa com a manifestação do sobrenatural de Deus? Quando você lê, quais são os fatos e circunstâncias que você observa? Nessa manifestação. Houve uma manifestação do sobrenatural. Quando houve essa manifestação, o que aconteceu? Qual foi a reação das pessoas em resposta à manifestação do sobrenatural? Anota aí, você que está no chat, no Facebook, no YouTube, né? E você que tem acesso a essa pergunta aí, né? Que baixou esse PDF. Então, nessa leitura, o que ocorreu? Que fatos? Com a manifestação do sobrenatural. Você pode colocar no chat também. E você aqui vai respondendo. Vamos pensar. Vou ler de novo. Indo Filipe, uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, muitos paralíticos, mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. O que o sobrenatural causou ali? Voltando aqui para a história, o contexto, e quando a gente olha uma passagem da Bíblia, se a gente consegue ter a ideia do contexto histórico, ela fica muito mais significativa enfim, a gente consegue aprender muito mais quando você sabe lá o que está acontecendo, né? Esse texto ele vem depois da dispersão dessa diáspora dos cristãos de Jerusalém, e houve uma perseguição sobre os cristãos em Jerusalém, e então muitos cristãos vão embora, saem lá de Jerusalém. A gente já estudou isso na outra aula, que eles foram muito perseguidos. E o Filipe, um dos 7 diáconos, lá de Atos 6, ele também sai. E o Filipe vai a Samaria. Lembrando de Atos 1:8, a ordem de Jesus foi que eles receberiam o Espírito Santo, o poder do Espírito, e eles seriam testemunhas. E Jesus diz: Jerusalém, na cidade em que eles estavam, Judéia, que era essa província, que Jerusalém estava nela, e ao norte da Judéia tinha província de Samaria. Jesus diz: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois que viesse Samaria e que chegasse a Samaria, que vencesse Samaria, iria até os confins da terra.
até os confins da terra. No entanto, a província de Samaria era desconfortável aos judeus. Quando os judeus iam no caso da Judéia, a Galileia, e a Galileia ficava acima de Samaria, seria mais ou menos como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, certo? Enfim, a Judéia seria lá Rio Grande do Sul. Então, havia muitos judeus na Judéia e na Galileia. No meio, aqui tinha Samaria. Os judeus, para chegar de um lugar a outro, geralmente eles iam lá ao lado do mar, Iberando, para evitar passar por Samaria. Porque eles não se davam, eles não se gostavam. Mas Jesus disse, olha, vocês vão ser cheios do Espírito e vocês vão ser testemunhas em Samaria. Mas, quando eles ouviram isso, com certeza eles entrou aqui, saiu aqui, porque Samaria era complicado. Por conta de muitos conflitos históricos, religiosos, né? Vamos ver um pouquinho aqui da história. Alguns já sabem, mas a gente está no TCL falando para a liderança, então é importante que a gente conheça alguns fatos históricos também, né? Os samaritanos, eles eram vistos como um povo racialmente impuro. Eram israelitas, certo? E aqui eles eram uma população que vieram mais do Reino do Norte, quando Israel, nas 12 tribos, houve a divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Depois que Roboão, né, a partir do reinado de Roboão, então, eram uma nação, se dividiram, o Reino do Norte ficou conhecido como Reino de Israel, Reino do Sul como Reino de Judá, Reino do Norte, capital Samaria, do Sul Jerusalém, dois reinos distintos, e ocorreu que o Reino do Norte se corrompeu mais rapidamente e a Síria, em 722 a.C., invadiu Israel. E o Reino do Norte deixou de existir como nação. Invadiu, e o que os assírios faziam? Eles faziam mesclas. Então, quando eles tomavam uma nação, eles tiravam gente de uma nação e levavam para outra nação, e traziam gente de outra nação para vir morar na outra nação que eles tinham tomado. Isso tudo para gerar um enfraquecimento da cultura e quebrar a unidade daquela nação, misturar, e na mistura não teria unidade, haveria uma desunião, e esses povos que eles tinham conquistado não se insurgiriam contra eles, porque era língua diferente, era cultura diferente, era fé diferente. Então, os assírios faziam assim com os povos conquistados. E foi isso que fizeram com Samaria. Invadiram Samaria, com o Reino do Norte. Invadiram o Reino do Norte, e então eles tiraram muita gente de lá, levaram para outras nações e trouxeram gente de outras nações e trouxeram aquele lugar. E aconteceu então que os israelitas que moravam no Reino do Norte, com a vinda de outros povos, eles se casaram com pessoas de outros povos. Abriram, então, mão da pureza racial. E isso tudo, então, tinha discordâncias quanto a isso, as teológicas. Os judeus tinham um lugar absoluto de culto, que era Jerusalém, no templo. Agora, os samaritanos, eles diziam que era no Monte Gerizim que se adorava.
Então, os judeus viam os samaritanos como o povo misturado, não eram mais israelitas, tinha muita mistura. Eles não acreditavam que Jerusalém era o lugar de adorar, eles adoravam em outro lugar. Judeus não gostavam de samaritanos e samaritanos não gostavam de judeus. E com isso a gente consegue entender o contexto da história da mulher samaritana que Jesus foi pedir a ela água no poço. E ela diz: como você, sendo judeu, vai pedir água a mim, sou mulher samaritana, por conta de tudo isso que está acontecendo. Por conta de todo esse histórico dessa barreira entre as nações. Então, eles não se davam. Se um judeu ele bebesse água no copo de um samaritano, ele era considerado cerimonialmente impuro. E tinha que passar por um processo de purificação. Não que isso tivesse na lei, mas eles estabeleceram isso. Então a rixa era grande. E Jesus tinha dito que era para anunciar o evangelho lá, mas Jesus tinha anunciado lá, mas eles resistiam. E eles não foram. Agora, quando vem a perseguição, eles são expulsos. Eles saem de Jerusalém e vão indo, e o Felipe, por alguma razão, não sei se tinha mais gente perseguindo o homem, mas ele foi lá para Samaria. E lá ele começa a falar. Felipe era então um judeu, mas ele era um dos 7 diáconos, ele era um judeu de fala grega. E absorveu a cultura helenista também. E ele vai então a Samaria, um lugar que, palavra da lacuna, naturalmente lhe seria hostil, segundo a palavra. Felipe, então, como judeu, vai para esse lugar que naturalmente, por conta de toda a história, lhe seria hostil. É possível que o fato de ele ser um cristão, que tinha recebido essa influência da cultura helênica, ele tinha uma cosmovisão um pouco mais aberta do que a do Pedro, a do João, que eram judeus que falavam aramaico dentro da sua cultura ali da Judéia, de Jerusalém, que tinham mais essa tradição. E é possível que Deus tenha usado isso também, essa cosmovisão mais aberta. E o Felipe foi para Samaria. E daí a gente vai ouvir lá para frente que depois até os outros, o Pedro, o João, também chegaram lá para apoiar tudo aquilo que estava acontecendo. E chega ali o Felipe, e a despeito dele ser um judeu, naturalmente não seria bem-vindo naquele lugar, mas apesar de todos esses fatos, Felipe vai a Samaria e ele é recebido, palavra da lacuna, recebido e ouvido. Ei, um judeu vai para Samaria, é recebido pelos samaritanos, é ouvido por eles. Como pode isso? O que aconteceu? O que aconteceu? E aqui começa a entrar o assunto propriamente dito da palavra de hoje. Sabe, para quebrar as barreiras culturais daquela circunstância, se fez necessário a manifestação do sobrenatural. Para quebrar a barreira cultural religiosa de anos, foi necessário algo sobrenatural.
Como é que Jesus quebrou a barreira com a mulher samaritana e com os samaritanos que vieram ouvi-lo? Quando Jesus fez a pergunta à mulher, desculpa, não fez a pergunta, falou, olha, vai, e citou o marido dela. E ela disse, não tenho marido. E daí Jesus disse, é verdade, você teve 5 e o que você tem não é teu. Sabe o que foi isso? Foi uma palavra de conhecimento. A manifestação da palavra de conhecimento. Isso foi sobrenatural. O que quebrou a barreira com aquela mulher e fez com que aquela mulher fosse lá para a cidade dela e trouxesse uma multidão para ouvir o evangelho, o que foi? A manifestação do sobrenatural. Uma palavra de conhecimento quebrou tudo. Mas enfim, já me adiantei um pouquinho, né? Mas veja bem, qual é a ordem do texto? E o que diz a Bíblia? Diz que ele lhes anunciava o Cristo. Veja bem, o Cristo. E o Cristo é o Messias, o ungido. Ele lhes anunciava aquele que havia de vir. Os samaritanos também estavam esperando o Messias, a vinda do Cristo, do ungido. Eles criam no Pentateuco, não nos profetas. Os judeus acreditavam no Pentateuco e em todos os outros livros. Os samaritanos só ali no Pentateuco. Mas eles, lá estava no Pentateuco. Moisés disse que viria alguém como ele. Então, eles sabiam que viria o Messias. O que Filipe chegou lá e começou a anunciar é que o Cristo, é que o Christos, o ungido, o Messias, tinha vindo. Ele anunciou e disse a ele, o Messias que nós esperávamos e que vocês esperam, veio. Veio, o Salvador veio. Essa era a anunciação do Filipe. Ele teve ousadia e coragem de dizer tudo aquilo e assumiu aquilo que o Cristo tinha vindo. Ele testemunhou. Ele não se calou, tinha as barreiras, tinha tudo, ele chega e anuncia o Cristo. E daí, qual é a pergunta natural dos samaritanos? Como assim? Cadê ele? Ele morreu, ressuscitou? Onde que ele está? É verdade isso? O que é que provaria aos samaritanos que essa mensagem era verdadeira, que Jesus era o Cristo? Filipe disse, o Cristo, o Messias prometido, veio, ressuscitou, é vivo, é o Salvador. Então prove. Como assim? Que prova você nos dá? E daí o versículo 6 diz, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quando que a multidão ouviu e deu unânime atenção ao que ele dizia? Quando eles viram sinais miraculosos. Gente, para que houvesse o milagre da salvação, é a palavra ali que você preenche, para que houvesse o milagre da salvação dos samaritanos, foi necessário que eles vissem
milagres sendo realizados em nome de Jesus, o Cristo. O Cristo. Os sinais miraculosos se davam quando o nome de Jesus era pronunciado. Jesus, que era o Cristo, era pronunciado diante das forças malignas e das doenças. Eles ouviram que o Filipe disse: Jesus é o Cristo, Jesus, e em Samaria a notícia do que tinha acontecido, com certeza, com Jesus já tinha chegado lá, mas Jesus era só mais alguém que tinha morrido para eles, mas agora o Filipe diz: não, ele era o Cristo. E quando os samaritanos ouviam da boca de Filipe, em nome de Jesus, sai, e os demônios saíam, em nome de Jesus, receba a cura, levanta, anda. Quando é um nome, quando ele diz esse nome, o nome daquele que ele disse que é o Cristo, as coisas acontecem. E foi isso que provou a eles e que fez com que os samaritanos crescem que Jesus era o Cristo, o Salvador. Os sinais miraculosos fizeram isto. Eles passaram a crer em Jesus, mesmo sem vê-lo, por concluírem que o nome tinha poder para realizar maravilhas. Hoje, quando a gente fala em nome, que para a gente, às vezes, não tem muito significado. Mas o nome carregava muita coisa na cultura de então. O nome falava da pessoa, da vida dela, da história dela, do valor dela. Então, Jesus era o Cristo, e foi em nome de Jesus, chamado o Cristo, que as coisas aconteceram. A Bíblia fala em sinais miraculosos. Mas vamos pensar um pouquinho. Os sinais mostraram que Jesus era o Cristo. Um sinal não é um fim em si mesmo. É a palavra ali da lacuna. Ele, o quê? O que um sinal faz? Ele faz o quê? Aponta. Um sinal vai apontar para o que realmente é o fim. Um sinal não é um fim em si mesmo. Ele aponta para o que realmente é um fim. Uma placa que sinaliza a direção de uma cidade não é cidade, mas aponta para ela. O sobrenatural divino é uma das maneiras de Deus manifestar seu amor às pessoas, sim. Ele manifesta sinais porque ama as pessoas, porque ele quer curar pessoas, quer libertar pessoas, quer abençoar pessoas, com certeza. Mas não acaba aí. Não acaba aí. Ele tem uma função maior. Ele tem um objetivo maior. É apontar a existência de um Deus de amor que entregou seu único filho para salvar os que nele creem. Os sinais sim abençoam, mas os sinais existem para apontar. O Evangelho de Jesus, ele traz consigo os sinais. E os sinais abrem caminhos para que as pessoas recebam a Cristo. E é interessante que Jesus mesmo disse isso lá na cura do rego,
do filho do rego, João, no caso do servo do rei, né? João 4,48, Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus disse que o homem funciona assim. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estou pregando aqui? Enfim, muitos já ouviram. Mas eu estou aqui hoje porque isso há muitos anos o meu avô ficou doente, ficou desenganado pelos médicos, com problema cardíaco, né? Olha aí, até hoje a gente orou por problema cardíaco. Eu sei que Jesus curou gente com problema cardíaco aqui, né? Eu estou lembrando agora, né? Então, enfim, o meu avô foi ao médico e o médico disse para a família: olha, não deixa ele nervoso, não contraria, não tem cura, a qualquer momento ele morre. Esse era o diagnóstico. E daí, ele estava lá, no caso, eles moravam em Guajuvira, município de Araucária. Eles ouviram falar que em Curitiba tinha um lugar aqui que estavam fazendo umas reuniões e que acontecia cura. E eles saíram de lá, e na época não tinha asfalto, tudo isso que a gente tem hoje, saíram de lá e vieram no Bacaxiri aqui. E daí, o meu avô recebeu oração, ele foi curado. Daí a minha avó, que tinha uma úlcera no estômago, né, falou que tinha o pastor orou por ela e falou: olha, só não vai comer pedra, mas pode comer tudo que você quiser. Não coma pedra só. E daí eu lembro que ela contava que ela chegou em casa e ela gostava de torresmo. E ela pegou a frigideira e fez um monte de torresmo e comeu torresmo. E nunca mais teve nenhum problema. Nunca mais teve nenhum problema. Eu lembro que o meu avô, eu fiquei com ele no hospital, inclusive nos dias anteriores à morte dele. E eu lembro de um comentário, acho que de um médico ali, de um profissional de saúde. Jesus tinha curado meu avô do coração, ele estava muito mal, estava com câncer, né, numa situação difícil. E daí o comentário foi o seguinte: mas o coração dele é perfeito, a pressão dele não altera, o coração dele está novo. Sabe, Jesus deu um coração novo lá. Mas sabe, foi esse milagre, esse sinal que fez com que toda a família viesse a Jesus, e eu nasci num lar cristão. O sinal apontou: é Jesus o Salvador, é Jesus o caminho, Ele é o Cristo. E na época, né, o que meu avô fez? Ele foi curado, ele tinha um caminhão e ele juntava a gente lá daquele lugar, enchia o caminhão na carroceria e vinha com gente para cá também. Sinal, gente. Sinal. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas vieram a Jesus, sabe por quê? E ali não foi por causa de cura, nem libertação. Foi porque eles ouviram um som e eles viram o sinal das línguas. Atos 2,6. As línguas foram um sinal para eles. O que é isso? Que barulho é esse? Olha, um sinal os chamou. Quando eles viram o sinal, o Pedro estava lá e anunciou Jesus. O sinal sinalizou.
A mensagem dos apóstolos recebia atenção porque sinais e maravilhas ocorriam. A gente já estudou isso, Atos 2, 43, 5, 12. A pregação daqueles que não tinham o título de apóstolos, e o Filipe não tinha título de apóstolo, ele era diácono da igreja, ele servia as mesas. Ele não tinha esse título, ele não tinha essa fama. Ele servia como diácono, mas a pregação daquele diácono era acompanhado de sinais, assim como a de Estevão, Atos 6, versículo 8. E aqui a de Filipe. Jesus disse em Marcos 16, 17, esses sinais acompanharão os que crerem. Os sinais devem acompanhar a nossa pregação. De cura, de libertação, manifestações sobrenaturais. Sabe o que mais sinaliza para as pessoas mudança de vida? Mudança de comportamento. Um caráter mudado. O cara que tinha um vocabulário chulo, ele muda o vocabulário, isso veio a partir de dentro. Aquele cara que mentia e parou de mentir. Aquela mulher que resmungava por tudo e de todos, de repente ela parou, ela tem histórias bonitas para contar. De repente aquele semblante fechado tem um sorriso nele. Aquele cara que fumava, que bebia, que estava na sarjeta, ei, o cara está aí, ele é uma outra pessoa. Esses são os sinais da nossa vida. Sinais, isso mostra para as pessoas que alguma coisa aconteceu e esse sinal vai apontar para Jesus. Sinais de maneira ampla. E nós precisamos de sinais. Nós precisamos de sinais na nossa vida, que a nossa vida sinalize. Nós precisamos falar do que Deus já fez na nossa vida, porque isso sinaliza. Isso sinaliza. Quando eu estou com pessoas que não conhecem Jesus, às vezes eu e a Carmen, em algum momento a gente conta do sinal que Deus fez na vida dela, quando a Vanessa nasceu. Rins com lesão. O resto da vida vai ter que tomar medicação, não tem cura. A oração, a visão de rins novos, e a partir dali, o rim começou a funcionar, isso é sinal, e as pessoas ficam vindo. E a gente mostra Jesus, aponta para Jesus, aponta para Jesus. Então, sinais são importantes, eles mostram, eles apontam para Jesus. Nós precisamos falar dos sinais que já ocorreram na nossa vida. A nossa vida precisa sinalizar, e nós precisamos de mais sinais em nosso meio. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para ministrar sinais e maravilhas na vida de pessoas. E é por isso que a gente desafia aqui no TCL, né? Acho que já faz um tempinho que eu não faço isso. Eles lembram, né? Enfim, o que a gente diz? Quando chegar alguém e contar para você que está com uma dor, que está com um problema, que está com... Ei, não perca a oportunidade. Possivelmente, Deus está colocando alguém na sua frente para você orar. E a situação mudar. Isso vai ser um sinal para a pessoa que vai apontar para Jesus. Não percamos as oportunidades de
ministrar e que essa ministração ela provoque um sinal. Eu não estou dizendo que todos virão a Jesus. Ele curou 10 leprosos, um voltou. Mas todos ficaram sabendo quem Jesus era. E na eternidade eles não tiveram desculpas. Nós precisamos de sinais. Nós precisamos de mais sinais. Hoje nós não temos essa história de judeus e samaritanos e tem a barreira histórica, cultural. Não, mas hoje as barreiras são outras. E o diabo tem tentado levantar muitas barreiras. Ele tem dito aí, por meio da boca de pessoas e por meio da mídia, que nós somos intolerantes. Que nós não amamos as pessoas diferentes. Sabe, é isso que o diabo, por meio dos seus instrumentos, né? A mídia, a Rede Globo e etc., né? Procuram construir. É isso que estão procurando fazer. Porque eles não são marxistas, é porque eles não são a favor do combate à injustiça social. Mentira! O marxismo nunca combateu injustiça social. Não é porque a gente não é marxista que a gente não é a favor da justiça social. Muito pelo contrário. Se tem alguém que é a favor de justiça social, somos nós. Mas sabe, são mentiras que estão sendo construídas. E as pessoas acreditam nisso, muitos acreditam. E nos veem como gente que não gosta dos diferentes, gente que... Citei só alguns exemplos. Isso é mentira. Isso bloqueia, isso causa barreira. E daí sabe o que a gente precisa para quebrar essa barreira? Sobrenatural. Não é, muitas vezes, a discussão do tema em si. Ok, a discussão do tema tem o seu lugar também. Mas o que de fato vai quebrar a barreira, vai romper, é o sobrenatural. É o sobrenatural. Isso vai fazer toda a diferença. É o amor, é a empatia. Mesmo que não está pensando igual, mas ouve com atenção e respeita. E respeita. Uma passagem bíblica muito interessante, deixa eu ver aqui, não está aqui no meu roteiro. Na primeira epístola de Pedro, 3º capítulo, versículo 15, diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E daí a gente conta o que Deus fez na nossa vida. É importante, sim, os argumentos, né? Mas também a razão da esperança que há em vocês. Versículo 16 diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Isso falta para muito cristão. Entra na discussão, começa a bater boca. Não tem mansidão e não tem respeito. Na nossa evangelização, nós precisamos conversar com os nossos interlocutores, respeitando-os. Suponhamos que seja
enfim, alguém que acredite que Deus é a árvore que tem na casa dele e ele adora aquela árvore. Daí a gente pode dizer, cara, você está louco, isso é absurdo, vê que uma árvore é Deus, para com isso. Ei, mas na cabeça dele, a árvore é o Deus dele. Se você chamar de louco, vai dizer que é absurdo, já criou uma barreira. Não é concordar com o erro dele, mas respeitar a pessoa dele. Tem que ser com respeito, com amor. As pessoas precisam ser aceitas. Aceitar a pessoa, mesmo que discordando dela. Isso também, em algum nível, não deixa de ser um sinal. Porque revela amor. E, em última instância, Deus é amor. Então, fala com respeito e mansidão. Mansidão e respeito. Todos gostam de ser respeitados. Eu e você também gostamos. O Filipe não chegou dizendo, ei, vocês são samaritanos, vocês são raça impura, vocês adoram no lugar errado. Não, ele não mexeu nisso. Ele chega e anuncia que Jesus é o Cristo. E ele, como instrumento de Deus, se dispõe a ministrar a palavra e sinais acontecem. E as pessoas vêm a Cristo. A gente precisa disso. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada, cada vez mais distante. Uma sociedade que fala hoje em espiritualidade, mas que foge de tudo que tem a cara de religião. E quando fala em espiritualidade é porque a coisa é confortável, acredita em qualquer coisa e tudo mais. E que busca se afastar da comunidade que se reúne e cultua. Porque eu vejo o exemplo negativo dali, de cá e de lá. São barreiras. E para que essas barreiras sejam quebradas, é o sobrenatural. Foi a manifestação do sobrenatural que quebrou as barreiras de Samaria por intermédio desse diácono do Filipe. Último parágrafo aqui. O texto diz que os espíritos imundos saíam de muitos. E muitos eram curados. Os espíritos imundos saíam de muitos e muitos eram curados. E é preciso que a gente saiba que quando há muita libertação, há muita cura. E quando há muita libertação e cura, há, sabe o quê? Muita abertura para o Evangelho. E assim, muitos serão salvos. Propósito maior da manifestação do sobrenatural divino é revelar que Jesus é o Cristo. O avivamento virá. E avivamento é sobrenatural. E é o sobrenatural
que vai quebrar as barreiras, que vai sinalizar que Jesus é o Cristo. É o sobrenatural que vai quebrar a barreira da secularidade. As barreiras que o inferno, o mundo, a mídia, que as universidades estão tentando construir. É o sobrenatural. Sobrenatural. A gente tem ouvido alguns testemunhos ali do Benhur, que está ministrando lá na faculdade, na Federal, está com GP, e eles têm orado lá, e Deus tem mudado a vida das pessoas, e as barreiras estão caindo. Hoje ele contou de uma moça, né, Benhur? Uma moça que era fechada totalmente para o evangelho, não queria saber, está lá no GP, está louvando a Deus. Deus está respondendo orações. A gente precisa disso, de sobrenatural. Não tenha medo do sobrenatural, não. Tenha medo. Tenha medo de falar em línguas. Tenha medo de falar de Jesus. É o sobrenatural que rompe. Não tenha medo de orar por cura, por libertação. Em qualquer lugar. Porque Jesus quer fazer muita coisa. Fica em pé na presença de Deus. Quero fazer algumas orações. A primeira oração. Primeira oração de respeito a nós e a nossa vida. Nossa vida. Que a nossa vida sinalize Jesus, aponte para Jesus. Que o nosso jeito de ser e de viver, que o nosso caráter, o nosso comportamento, o nosso vocabulário seja um sinal para as pessoas que existe uma vida melhor, que tem alguma coisa diferente em nós. Que a nossa vida por si só sinalize, que o nosso rosto sinalize. Quem sabe a gente acha que é muita pretensão, né? Mas Estevão, diante do Sinédrio, quando ele anunciava o Evangelho, a Bíblia diz que eles viam o rosto de Estevão como de um anjo. Mesmo assim o mataram, mas que viram, viram. O que o nosso rosto mostra? O que os nossos olhos comunicam? Hoje, isso aconteceu depois do almoço, estava junto com um homem que eu precisei conversar com esse homem, e ele é ateu, eu sei disso. Ele não me disse, mas eu sei disso. Cético. Sobre outro assunto. Nunca tinha assim conversado com ele, só oi. E quando eu estava ali com aquele homem, eu estava conversando, falava mais que a boca. E eu estava olhando para ele. Eu estava intercedendo por ele. Eu estava dizendo, Jesus, que ele veja alguma coisa em mim. Que ele te veja em mim. Eu sei que o único jeito daquele homem mudar é um sinal. Em primeiro lugar, que a nossa vida aponte, nossa vida seja sinal. Lembre, o sinal aponta. O sinal não é um fim em si mesmo. João disse, João Batista, não sou eu, é ele. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Perguntaram, você é o Messias? Não, é ele. Ele disse
Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele disse: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Isso quem fazia era escravo. João Batista estava dizendo: eu não sou digno nem de ser escravo, eu sou uma voz. João Batista dizia: é ele, é ele, é ele. Que eu e você, que a nossa vida possa ser uma vida que comunique, dizendo: é ele, é ele, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Salvador. Que Deus nos unja como pessoas, Deus nos unja como igreja.